Vamos, irmãos, com a ajuda e a guia de Deus, fazer a leitura do Evangelho narrado por João. No capítulo 8, iniciaremos a partir do verso 12, essa leitura, irmãos. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: Para onde eu vou, não podeis vós vir? E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão? Mas agora procurais matar-me, a mim,
Homem, que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que é samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio. Antes honra meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Pai. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que eu não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou-se por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegarem pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Amém. É um encontro, um enfrentamento pesado como poucos, não é? Nós vemos aqui o Senhor Jesus usando de uma franqueza forte, objetiva, clara. Houve momentos que Jesus precisou de fazer isso, porque seus opositores eram atrevidos. Eles se achavam muito sábios e muito santos. E eles não conseguiam entender a simplicidade da verdade. Eles não gostavam de Jesus. Eles estavam na escuridão e não percebiam. O mundo é assim, irmãos. As pessoas vivem na escuridão e não percebem, se acostumam com a escuridão. Estão num lugar completamente escuro e acham que isso é normal. E o Senhor é luz. E Ele veio iluminar. E Ele ilumina até o dia de hoje. E Ele fala de si mesmo. Eu sou a luz do mundo. Porque esse mundo não tem luz. A profecia de João, no Evangelho de João, no início, está escrito assim, ó, os que habitavam no vale da sombra da morte, viram uma grande luz brilhar. O vale que a sombra da morte projetou sobre ele a escuridão. É o mundo. É aqui o mundo. E a morte, ela foi perpetrada pelo nosso inimigo. Aqui na frente só fala
Satanás, ele é sanguinário, homicida. Ele é matador de homens, mentiroso, é o que ele é. E ele colocou na humanidade as suas marcas. E aqui ele estava enfrentando não bandidos, não homens considerados corruptos. Ele estava tendo enfrentamento, irmãos, com homens que deveriam ter na mão uma tocha acesa, deveriam ter luz nas mãos, deveriam ser portadores de luz. E quando eles viram a luz, não gostaram dela. Porque a verdade é o seguinte: Jesus Cristo, ele se comprometeu conosco. E ao aceitarmos Jesus, nós temos que nos comprometer com ele também. Não tem como viver uma vida com Cristo dissimulada. Eu sou de Cristo aqui nesse lugar, mas aqui eu não sou. Isso aqui, isso nunca foi a verdade de Deus. Esses homens tinham aparência, mas olha o que ele fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os irmãos entendem? A escuridão é a própria morte. A escuridão é a própria morte, a luz é a própria vida. E eles estavam vendo os sinais, as palavras mansas do Senhor Jesus, o seu olhar calmo, o seu trabalhar santo. Não havia o que recriminar em Jesus, irmãos. Nada nele pode ser recriminado, nada, absolutamente nada. Mas eles não aceitavam. E quando ele falava isso, eles disseram: você testifica de ti mesmo. Mas as obras que ele realizava, o poder demonstrado na pessoa de Jesus, era característico, claro, que ele não estava só. Ninguém podia fazer as obras que ele fazia se Deus não estivesse com ele. Vocês lembram de Nicodemos? Ele confessou: ninguém pode fazer as obras que você faz se Deus não for com ele. Eu considero isso, que as obras que você realiza só podem ser feitas pela mão do Altíssimo. Os irmãos sabem isso. Tem certos sinais que nunca foram feitos. Um deles é a cura de um cego de nascença. Nos dias atuais, a ciência está conseguindo trabalhar nessa direção. Nunca um espírito de treva conseguiu fazer esse sinal. É um sinal que nunca, jamais foi feito. E Jesus curou um cego de nascença. Expulsou um demônio mudo, coisa que nenhum judeu acreditava que pudesse ser feito. Ele curava leprosos e perdoava pecados. Como que ele falava: tu testificas de ti mesmo. Sabe que até hoje é assim. Às vezes Deus faz uma obra maravilhosa no nosso meio, a pessoa olha e fala: eu não acredito nessa obra, eu não acredito que Deus fez isso. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas se acostumaram com a escuridão. Quem está acostumado com luz, ele sabe do poder de Deus, acredita e vivencia isso aí. Ele falou: realmente eu falei de mim. Mas veja uma coisa: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim. Vocês estão percebendo? No princípio era o verbo, a palavra, a voz de Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está falando da sua origem. Olha, eu sei de onde eu vim. Eu estava com o Pai, e eu sei para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde eu venho, nem para onde eu vou. Vocês não acreditam no que eu falo. Vós julgais segundo a carne. Esse é um julgamento temerário, perigoso. Julgar segundo a sua intelectualidade, a sua experiência. Quanto já erraram e erram até hoje, irmãos, quando formam juízos, pesam as pessoas na balança da sua própria natureza humana. É o que eles estavam fazendo com Jesus. E olha, e se eu julgar, meu juízo é verdadeiro, porque eu não estou só, meu Pai está comigo, Ele que me enviou.
E na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu tenho eu e meu Pai. Meu Pai testifica comigo. Tudo que eu faço, eu aprendi com Ele. Lá em cima nós acertamos toda a minha missão. E tudo que eu faço aqui, eu ajustei com Ele lá em cima. Estou realizando a obra que nós planejamos fazer. É isso que Ele está falando. Mas sabe o que assusta? Se vocês prestarem atenção nesse texto, vocês vão ver alguma coisa aterradora aqui, escondida aqui nesse texto. Eu sou o que testifico de mim, e de mim testifica também o Pai que me enviou. É indubitável. Questionaram ele outra vez. E aonde está seu pai? Porque eles eram renitentes. Eles eram abusados. Vocês não me conhecem, nem a mim, nem meu pai. Mas se vocês me conhecessem a mim, automaticamente vocês conheceriam meu pai. Porque no outro ponto ele fala, eu e meu pai, nós somos muito parecidos, nós somos um só. Quem me conhece, conhece meu pai. Porque ele veio exatamente aqui. Está escrito, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E não o prenderam, porque eles queriam prendê-lo, mas não prenderam. Sabe por quê? Porque Ele é Senhor. Ele se deixou prender, se deixou matar, quando Ele quis. Ninguém poderia fazer sem ordem dele, porque Ele é Senhor. A autoridade dele é inquestionável. Eu retiro-me e buscar-me-eis, e vós morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Não é ir. Vocês entendem isso aqui? Porque ele estava no Pai, todo o tempo no Pai. Para onde eu vou, vocês não podem vir. Ele está falando da comunhão absoluta com Deus. E não é da morte, porque morrer todos vão morrer. É onde ele reina. Quem morre no pecado, pode falar o que quiser. Quem morre no pecado, a face de Deus não verá. Pode ter qualquer filosofia escondida naquilo que você aprendeu. Se você morrer no pecado, você não verá a face de Deus. É para isso que Jesus veio, para desfazer a obra do pecado em nós, aqui enquanto estamos vivos. Se tombarmos no pecado, vamos acordar do outro lado no pecado. E no pecado não veremos a face de Deus. Está escrito, aonde cai uma árvore, ali a fica. Na condição que o homem tomba, ali ele apresenta-se do outro lado. Ou na luz, ou na escuridão. Para onde eu vou, vós não podeis vir. Ele falava, será que eles vão querer matar-se a si mesmo? Aí ele falou mais abertamente, vocês são de baixo. E tem muitos irmãos que fazem questão de ser aqui de baixo. Só se interessa em coisa aqui de baixo. Tem ser humano que a vida inteira ele só pensa em pecar. Ele não tem outro prazer na vida a não ser isso. Tem pessoas que são aqui de baixo. Ele só se abastece das iguarias que o pecado oferece. Não tem prazer em coisas puras. Porque ele se acostumou com a escuridão, com a treva. Se encontrar nessas galerias de esgoto, vai encontrar escorpião, barata, rato. Eles gostam desse ambiente aí. É um ambiente sujo, onde eles transitam com liberdade. O rato, a ratazana, a barata, eles gostam desse ambiente. Mas você vê o colibri, ele vai lá, ele gosta do néctar das plantas, gosta de ficar nos lugares limpos. É isso que Jesus Cristo veio fazer conosco, irmão. Tirar cada um de nós dessas galerias subterrâneas que a vida material oferece, desses dutos onde anda só rato e ratazana e barata, e nos colocar em lugar de luz. Uma rede de esgoto que está aqui na terra, onde as pessoas se sujam nessas redes de esgoto e se divertem e acham que isso aqui é vida. Isso é só escuridão. Luz é do lado de fora, é fora da gaiola do pecado, fora da escravidão. O Senhor falou, quem pratica pecado é escravo do pecado. Olha que palavra forte. Quem se dá o hábito de pecar, ele é escravo.
Ele não tem liberdade, ele é escravo. Era exatamente o que ele falava desses homens. Quem pratica o pecado é escravo do pecado. Não uma pessoa que peca, arrepende, volta, se arrepende, é diferente. Mas quem está dado à prática do pecado está preso no pecado e, pior de tudo, é escravo. E o escravo é assim, ele não faz o que quer não, ele recebe ordens. E quem vive no pecado, ele está debaixo de ordens. Vocês querem ver uma coisa? A pessoa que está no pecado, ele é impulsionado pelo pecado a pecar outra vez, mesmo que ele não queira. O pecado empurra ele outra vez à nova prática. Sabe por quê? É escravidão. É escravidão. Até quando o corpo já está cansado, ele é empurrado para o pecado, porque escravo tem que obedecer a ordem do seu senhor. Sabe quem que é o senhor que manda no pecado? É o diabo. É ele que governa esse sítio escuro, esse ambiente caído. E a luz é Jesus. Ele reina sobre aqueles que andam na palavra da verdade. E quem morre na escravidão não acorda na liberdade, acorda como escravo. É isso que ele está falando aqui. Vocês são de baixo, você só se interessa em coisas de baixo, eu sou de cima. Por isso, eu vos digo, vós morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Porque se não credes, olha o senão. Se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer no pecado. Porque só tem um jeito de vocês saírem do pecado. Sou eu. Eu sou o único que posso tirar vocês do pecado. É isso que ele está ensinando. Se vocês não crerem em mim, vocês não têm como sair do pecado. Vocês vão morrer nele. Eu sou o único que posso tirar vocês do pecado. Salvador, só se salva quem está condenado. Libertador, só se liberta quem está preso. Jesus, o que ele veio fazer? Libertar os cativos. Está escrito em Isaías. E eis que ele veio abrir a porta da cadeia aos presos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Liberdade, tirar da cadeia. Essa cadeia aqui é a cadeia do pecado. É só ele que pode tirar. E a pessoa que não aceita Jesus nunca vai sair do pecado. Pode procurar qualquer caminho, qualquer atalho, vai dar lá embaixo nas trevas. Só Jesus, só ele. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou porta de entrada. Por isso que você escuta essa palavra, onde quer que você esteja, qualquer atalho que você procurar, qualquer caminho filosófico que você encontrar, saiba isso, não vai dar nas moradas eternas, vai dar nas profundezas das trevas. Jesus é o único capaz, competente de te levar para o céu. Não tem ninguém que te leva à vida eterna, senão Jesus. E você não tem competência de encontrar o caminho sozinho. Por isso que Jesus veio aqui. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Essa é a obra redentora. É Jesus nos tirando de nossa natureza humana, transformando, modificando e nos levando na direção do céu. E quem quer andar aqui pelas galerias subterrâneas do pecado, que ande, é livre. Nós queremos andar por cima, com asas que o Espírito Santo nos dá, para lugares puros. Essa é a proposta do Senhor. Se vocês morrerem nos vossos pecados, acabou a chance, a oportunidade. Depois que morre, a porta fechou. Eu vejo eles falar em missa de 7º dia, não sei quantos dias, hein? Irmão, morreu, acabou. A Bíblia é clara, não existe caminho para a pessoa se salvar após a morte. Só aqui agora, é o tempo presente, e só por Jesus Cristo, não tem outro. Sabe o que o Senhor fala? Todos que vieram antes de mim são ladrões, são mentirosos. Ninguém tem competência de levar alguém para o céu. Mas se o Filho vier e vos libertar, se o Filho vier, falava de si mesmo, se eu vier e libertar você, você vai verdadeiramente ser livre. É isso que ele está falando. Quem és tu? Esse questionando Jesus. Jesus lhes disse, isto mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso fala ao mundo. A palavra do Evangelho é a palavra de Deus. É o ensino capaz de modificar o homem e a mulher, transformando a sua natureza e mudando o seu destino, irmãos.
Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, de que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Quando levantardes o Filho do Homem, ele está anunciando a morte na cruz. Quando levantardes, quando ele for pregado na cruz, aquele que crê vai conhecer toda a verdade de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus crucificado, ele apresentou-se diante de Deus e cumpriu toda a nossa, tudo que era dívida nossa, ele pagou. Ele apresentou: Pai, olha, tudo que foi acertado contigo aqui em cima, eu fiz lá embaixo. Todos que creem em mim, agora vão ser libertos da cadeia do pecado. E para eles não caírem na cadeia outra vez, senão eles vão voltar ao pecado. Para eles não poderem voltar ao pecado, só tem um jeito: é se eu for lá e tomar conta do coração deles. Sabe como é que o Senhor fez isso? Enviando o Espírito Santo. Vocês lembram em Pentecostes, os irmãos tudo reunidos, assentados, como estão aqui agora na igreja? De repente escutaram um barulho, como se fosse um som de um vento forte. Umas labaredas de fogo desceu do céu, desceram a labareda de fogo, e a labareda pousava na cabeça dos irmãos, e eles começavam a falar idiomas que eles nunca tinham aprendido. E no idioma que eles falavam, eles glorificavam a Deus. O Espírito de Deus entrou dentro deles, tomou posse deles. Esse foi o jeito que o Senhor falou: a partir de agora, eles não vão mais ao pecado, porque eles vão resistir ao pecado pelo poder que o Espírito de Deus vai colocar dentro deles. Se você está de pé, é porque o Espírito de Deus te fortalece, te capacita. Essa é a graça de Jesus Cristo. A graça dele nos capacita a enfrentar todas as dificuldades, a continuar crendo. Olha, quando levantardes o Filho do Homem. Por isso que, irmãos, é uma coisa que nós temos que entender: o Evangelho não pode ser dissociado da cruz. Não aquele pedaço de madeira, mas o sacrifício de Jesus, da morte dele ali. Por isso que Paulo fala: se Cristo morreu crucificado, você tem que crucificar também seus membros contra o pecado, pelo poder do Espírito Santo, para andar na luz. E se você tem o Espírito Santo, você pode fazer isso. Se você não tem, creia em Jesus e o Espírito de Deus tomará conta de você. Quem não tem o Espírito Santo, irmãos, está em treva e escuridão, é um infeliz. Quem não tem o Espírito Santo não é uma pessoa feliz, não pode ser feliz. O Espírito Santo é que nos torna feliz, e tanto feliz seremos quanto mais ele tiver uma porção maior em nós. Se você escuta essa palavra, onde quer que você esteja, se você não tem o Espírito Santo, clama a Deus, crê em Jesus, para que o Espírito Santo tome conta de você, e você não se dê à prática do pecado, para não ser escravo, ser livre. Triste condição do escravo, ele é arrastado pela mão do inimigo, para onde o inimigo quer. Parece pesado, é a pura verdade. Se nós olharmos o caso das drogas, dá para se ver com mais clareza. A pessoa, abstinência, tem que ter droga, vai matar, vai roubar, mas tem que pôr droga na boca. O alcoólatra tem que beber, mas você acha que é só isso? Não é não. O adúltero, ele tem que adulterar. A vontade de adultério é tão forte que ele sai pelas ruas atrás do adultério. O ladrão sai atrás do fruto do roubo. O mentiroso tem que mentir para negociar. Sabe por quê? Porque quem é sujo vai sujar mais, e quem é puro vai se purificar mais. E hoje a palavra aqui é para a purificação desse povo que escuta essa pregação. Você anda na luz, Jesus Cristo te iluminou por dentro, e você tem que andar nos caminhos que a luz ilumina para você passar. Não passe em lugares perigosos, não ponha os teus pés em lugares pantanosos. Seja um homem ou mulher equilibrada na palavra de Jesus. Olha, quantas coisas o Senhor Jesus ensinou, mas eles não entendiam. Naquele dia vocês vão entender, e entenderam mesmo. Aquele dia foi um marco, porque o dom de línguas até hoje está no nosso meio. Tem muitos que não acreditam que tem dom mais, muitos que pregam que o dom acabou. O dom nunca cessou, o Espírito de Deus continua o mesmo, Deus continua o mesmo, Jesus não mudou também.
E o dom se manifesta entre nós, e não é só dom de língua, não, interpretação de língua, profecia, visão, revelação, expulsar demônio, dom de cura, todos os dons estão aí no nosso meio. E quem está na luz, deve gostar dos dons de Deus, e deve pedi-los, e deve se exercitar neles. Vocês vão me conhecer. Veja a história dos apóstolos, por onde eles passaram, a treva teve problema. Onde passou Pedro, Tiago, Paulo, esses homens, onde passaram Barnabé, era só problema para as trevas, porque eles tinham um objetivo claro: levar a palavra, a verdade do Evangelho. O inimigo via eles, sabia, não dá para enfrentar esses homens, não dá para enfrentar esses homens, eles estão carregados da glória de Deus. Se a glória de Deus estiver em você, pode ter certeza, o inimigo vai ter pavor de encontrar com você. Ele vai continuar não gostando de você, mas encontrar com você ele não vai querer. Não por causa de você, por causa da glória de Deus que está em você. Glórias ao Senhor. Que a glória de Deus esteja em você e em mim, irmão. Que ela possa estar em nossos pensamentos, e nos nossos melhores sentimentos. Nós podemos atrair as coisas positivas, boas, santa, pura de Deus, pensando em coisas puras, meditando em coisas limpas, e expulsando de perto de nós as coisas más. Olha, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Vocês entendem isso? Se vós permanecerdes na minha palavra, há um si, que muitos não querem ensinar mais, não querem ensinar mais. Se permanecerdes na minha palavra, você creu, eu criei, é muito bom, mas não basta. Tem que continuar crendo todo dia, tem que ser crente todo dia, tem que permanecer na palavra todo dia. Se não permanecer na fé, na palavra todo dia, não verá o Senhor. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui começou um diálogo pesado. Nós somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Olha que coisa forte. Jesus falou: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Era bom que essa palavra ficasse ecoando nos nossos ouvidos. É bom que essa palavra ecoasse no mundo inteiro. É bom que essa palavra ficasse fixada na mente das pessoas que creem em Jesus. Porque nós estamos cauterizando a consciência, irmãos, achando que o pecado agora mudou. Deus mudou, Deus agora está vivendo bem com o pecado. Deus não vive bem com o pecado, o Espírito Santo não vive bem com o pecado, e o crente sincero não vive bem com o pecado. Nós rechaçamos o pecado, e quando alguém peca tem que chorar, arrepender, voltar: Senhor, me muda, me ajuda. E Ele muda, Ele ajuda. Glórias a Jesus Cristo. A palavra de Deus é para transformar a igreja. Deus não quer um povo, irmão, que fica aí repetindo palavras, não. É que é um povo que vive a graça, crê na eternidade, sabe do peso de crer em Jesus. Olha, vou repetir. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Isso aqui já não é anunciado muito em muitos lugares, mas aqui vai ser anunciado sempre. De quem que você é servo? De quem que você é servo? Aonde você estiver ouvindo essa palavra, de quem que você é servo? Se você pratica o pecado, você é servo do pecado, serva do pecado. Mas Deus não está aqui para envergonhar ninguém, é para abrir os olhos e despertar para o entendimento. Sai da servidão e vem para a liberdade dos filhos da luz. Aqui é o lugar daqueles que são filhos da luz. Ora, o servo não fica para sempre em casa, porque essa casa que você está em é alugada, é emprestada, não é sua. Daqui a uns dias chega a ordem de despejo, você não vai ter essa casa mais, e não vai ter tempo de voltar para pegar outra casa para consertar. Morreu, a casa vai lá para o cemitério, e o morador vai prestar conta da vida que teve por aqui.
Aqui, ó, todas as casas aqui tem data para demolição. Já tem uma ordem de demolição dessas casas todas aqui, ó. Onde você estiver, a sua casa tem ordem de demolição. Guarda isso aqui. Já chega a ordem de demolição para sua casa. E o escravo não fica para sempre em casa. Sabe o que acontece? A casa é desfeita e ele vai para as masmorras eternas. Lembra de Lázaro e do rico? É isso aí. O rico foi para as masmorras. Lázaro já foi para um destino maravilhoso. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é o que aconteceu conosco. O Filho veio e nos libertou. Nós não estamos amarrados com os laços do pecado. Isso não quer dizer que nós não erramos, mas nós não ficamos presos lá. Todas as vezes que erramos, nós voltamos atrás. Essa é a característica dos filhos da luz. Eu sei que vocês são descendência de Abraão, que a hora passou. Mas eu sei que vocês são descendência de Abraão. Eu sei que vocês são da linha genética de Abraão. Eu sei disso. Mas olha, é só isso que vocês têm. Linhagem genética. Porque Abraão, ele tem uma outra descendência. Já leram? A descendência de Abraão será abençoada. Sabe qual que é a descendência de Abraão? Não é a linha genética, é Jesus. Ele é a descendência de Abraão. Os descendentes de Abraão são aqueles que creem em Jesus. É essa descendência que ele está falando. Vocês são descendência genética de Abraão, mas não são descendência da graça. Se vocês realmente fossem filhos de Abraão, vocês faziam a obra dele. Agora vocês estão querendo me matar, porque ele conhecia o sentimento deles. Eles não anunciavam, mas Deus sabia o que estava nele. Vocês fazem as obras de vossos pais. Olha que coisa forte, irmãos. Eles falaram que era filho de Deus. Se Deus fosse o vosso pai, vocês iam gostar de mim. Mas como vocês não gostam de mim, eu falo para vocês, Deus não é vosso pai. Você percebe como ele desmascarou esses homens? Vocês têm aparência. Por que vocês não entendem minha linguagem? Aqui ele fala forte demais. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio. Não é muito forte, irmãos? O vosso pai é o diabo. E eu vou falar para vocês por que ele estava explicando. É porque vocês têm sentimentos maus. Vocês mentem, vocês querem destruir, querem matar. É isso que Satanás fez desde o princípio. E vocês fazem exatamente o que ele faz. E nós fazemos o quê? Nós falamos a verdade, queremos o bem. Porque nós temos por Pai o Deus eterno, Pai de Jesus, nosso Senhor. Essa é a diferença. Ele não se firmou na verdade porque ele mente. Ele é hipócrita, mente. E quem se dá mentira está com característica do outro lado. Quem fala a verdade tem as marcas de Jesus nele. Essa é a proposta dele. E ele fez um desafio. Vocês são escravos do pecado. Só que vocês não querem ser livres. Eu liberto. Mas vocês não querem ser livres, vocês vão morrer no pecado. E morreram mesmo. Agora, quem não quiser morrer no pecado, eu vim para isso. Eu vim solucionar o problema de vocês. Olha o desafio que ele fez. Eu quero ver quem de vocês aí me convence de praticar o pecado. Quem de vocês consegue me levar ao pecado? Porque essa foi uma grande derrota do inimigo. Nunca conseguiu colocar a digital dele em Jesus. Tentou de todos os jeitos, mas todas as vezes ele foi rechaçado. Perdeu a batalha. Perdeu. E vai perder na sua vida também. Assim como Jesus venceu ele, em Jesus você vai vencer também. No poder de Jesus Cristo você vai vencer também. Se o Espírito de Cristo estiver em você, o mesmo Espírito venceu o diabo e vai vencer o diabo na sua vida e na minha vida também. É o que ele fala. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus.
Falaram que tinha demônio. Antes que Abraão fosse, olha o que ele fala aqui, irmãos. Se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Vocês entendem essa linguagem? Mas nós todos morremos. Nunca haverá morte. Sabe por quê? Porque crendo nele, nós já fomos libertos. Sai dessa vida e já sai para outra vida, não vai para a morte. Nós não vamos para a morte. Agora nós sabemos que você tem demônio, porque morreu Abraão, os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Será possível que você é maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. O Senhor falou com ele, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Abraão viu o meu dia, viu Cristo. Cristo se encontrou com Abraão algumas vezes no passado. Aqui não dá para entrar, mas no Antigo Testamento há relatos do encontro de Cristo com Abraão. Ali, ele não se anunciava como Cristo, mas era ele que estava ali se encontrando com Abraão. E aqui, irmãos, ele fala isso, antes que Abraão fosse, eu sou. Eu sou. Esse é o nome de Jesus. Quando Moisés falou, eu vou falar para os hebreus, que o Senhor Deus mandou eu levá-los, tirá-los de lá, eles vão perguntar assim, qual que é o nome desse Deus? Você fala para eles assim, fala para eles que eu sou, te enviou. Eu sou. Quando Jesus estava lá no Getsemane, chegaram os guardas para prendê-lo. Ele perguntou, a quem procurais? Jesus, ele falou assim, sou eu. Todos caíram no chão. Eu sou. Ele é o verbo. Ele é. Sempre vai ser. Rei, príncipe, Senhor, pastor de ovelhas, restaurador, amigo. Ele é o teu confidente. É quem te ajuda, é a força da tua mão, é a segurança dos teus passos, é a assinatura final em todas as tuas petições, é o último remédio que sara as suas feridas. Guarda isso, Jesus Cristo, Ele é o seu pessoal amigo, Salvador, Ele nunca vai te deixar. Foi para isso que Ele veio, se abaixando até a natureza humana, para nos levantar até a natureza divina. Eles não aceitaram Jesus, morreram nos pecados deles. E se Deus assim quiser, e nos ajudar, e nós queremos, nós vamos tombar aqui, na luz divina do Salvador. Essa é a proposta da palavra. Perseverai na fé, até o último dia. E vereis então a face de Deus. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em